subir a Jerusalém com Jesus Cristo é uma descida como ele mesmo fez. Ele que tinha a condição divina, não se apegou a essa condição, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a nossa condição de servo, sendo semelhante a nós, foi obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Então a subida para Jerusalém é uma descida para a nossa aniquilação. Mas quando nós falamos de sofrimento, de açoites, de os ímpios ou os pagãos vão zombar dele, e nós temos o risco, ou corremos a tentação de achar que o sofrimento pelo sofrimento. Não. A vida cristã não é um masoquismo, uma busca de sofrer, tenho que sofrer, não é isso. O sofrimento é inerente à vida, porque o sofrimento é consequência do pecado, é consequência do que nos foi imposto como pecado. E nós temos que passar por esses sofrimentos, que significa não ser reconhecido, que significa ser açoitado pela própria vida, que significa sofrer as zombarias daqueles que não creem. Mas isso tudo significa superação, isso tudo significa subir a Jerusalém, como o Senhor subiu. E garanto que o Senhor não subiu a Jerusalém xingando. Ele subiu a Jerusalém sabendo que iria cumprir o seu destino, e por isso ele coloca como termo final de Jerusalém não a cruz, ele coloca como termo final de Jerusalém a ressurreição, porque ele fala isso para os apóstolos pelo caminho: eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes, aos escribas, eles o condenarão à morte, o entregarão aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo, crucificá-lo. Ele está falando para os apóstolos: olha, eu vou passar por isso, e vocês também passarão por isso, porque vocês estão caminhando comigo. Em outro lugar ele vai dizer que o servo não é superior ao Senhor, e que o discípulo não é superior ao mestre. Se fazem assim, comece com o que farão com seus discípulos. Ele está falando: olha, a vida cristã é isso, porque nós caminhamos na contramão do mundo. Enquanto o mundo fala sobre honrarias, sobre gozo de vida, sobre riqueza, sobre segurança na materialidade, ele está falando que nós caminhamos para o sofrimento, para o não reconhecimento, para a aniquilação. Mas ele não deixa as coisas terminarem aí. Ele fala que além disso existe uma ressurreição. E a ressurreição não é uma fuga, não é uma alienação. Temos que suportar isso por causa da ressurreição. Não. A ressurreição é o fundamento da nossa fé. Nós não vivemos para viver essa vida, nós vivemos para viver a vida da eternidade. Nós temos que nos preocupar como nós vamos viver a eternidade, porque como nós vamos viver essa vida, nós já sabemos. Como nós vamos viver a eternidade que nós devemos nos preocupar. Por isso ele vai colocar como termo final da vida cristã a ressurreição. Os sofrimentos que ele vai passar, que são os sofrimentos que nós vamos passar. As dificuldades que ele vai passar, que são as dificuldades que nós vamos passar. Não é nada diante da ressurreição. Não é nada diante da vida eterna que nos é prometida. E a fé deve nos levar a essa certeza. Isso ele falou para os seus discípulos, não para os seus discípulos. Aqui nós temos uma qualificação. Ele falou de um modo especial e particular para os seus apóstolos sobre essa caminhada, sobre esse subir a Jerusalém. E qual que foi a reação dos apóstolos, da segunda parte? Qual foi a reação dos apóstolos? Uma reação muito semelhante a nós. Jesus Cristo fala: aniquilação, morte, sofrimento, zombaria, cruz. Acabou de falar, vem a mãe de dois deles, a mãe do discípulo amado e do grande diabo. Olha, bota uma à direita e outra à esquerda. Na presença dos dois, porque quando Jesus responde, ele não se dirige à mãe, ele se dirige aos dois: vocês vão poder beber o cálice que eu vou beber? Ele se dirige aos dois, portanto os dois estavam presentes quando a mãe foi fazer o pedido. Quer dizer, de má intenção,
de má intenção, colocaram a mãe dos dois numa fria. E a reação dos outros, ficaram com raiva. Quem escreve esse texto é Mateus. Mateus era um dos 10. Mateus está falando, eu fiquei com raiva. Jesus fala, olha, morte, sofrimento, aniquilação, renúncia de si mesmo, esse é o caminho cristão. Os apóstolos vão lá fazendo, nós queremos honraria, queremos poder, queremos ser reconhecidos, queremos vida boa, porque nós queremos ser primeiro e segundo ministro do seu reino. Parece que não escutaram. Nós somos assim. O Senhor fala, e na hora H, na hora da onça beber água, nós reagimos como o mundo reage. Queremos reconhecimento, queremos poder, queremos conforto. Parece que a gente não escutou. Nós somos pessoas que já escutaram isso. E muitas vezes nós reagimos contrário a isso. Gente, quantas vezes vocês já escutaram que a vida cristã é cruz, que a vida cristã é renúncia, que a vida cristã é aniquilamento, que a vida cristã é superação da humanidade, que a vida cristã é transcendência de si mesmo? Quantas vezes vocês já escutaram isso? Conta nas mãos? Ou tem que ajudar com a outra mão? Ou tem que ajudar com os dedos do pé? E tem que pedir alguns dedos emprestados para os vizinhos? Quantas vezes? E quais são as nossas reações? Reclamamos quando não somos reconhecidos, reclamamos quando sofremos, reclamamos quando somos perseguidos, reclamamos quando somos açoitados, reclamamos quando não temos poder, reclamamos quando não temos posição, reclamamos. E ainda vamos pedir para o Senhor, e muitas vezes nós pedimos para a mãe, né, falar para o Senhor, ó Nossa Senhora, fala lá para Deus. Colocar Nossa Senhora numa fria. Nós que já escutamos, nós não reagimos como nós escutamos. Como os apóstolos. Por isso há um choque entre a primeira parte do Evangelho e a segunda parte do Evangelho. Jesus fala o que é a vida cristã e nós reagimos contrário. Os apóstolos reagem contrário. O que ele propõe então? Diante disso, ele fala, vocês vão beber assim o cálice. Isso é bobagem, né? A gente que é a direita e a esquerda e pergunta, vocês querem beber o cálice? Podem beber o cálice? Nem podemos. Fala sem pensar, né? Porque para conquistar o poder à esquerda e à direita, a gente promete tudo. Tudo. Jesus fala, vocês querem mesmo? Querem. Vocês podem beber o cálice? Podemos. Nem sabia, né? Na hora mesmo da coisa ficou feia, só João ficou com Jesus ao pé da cruz, mesmo assim porque estava agarrado na barra da saia de Nossa Senhora, porque senão também tinha vazado, como a gente diz, tinha ralado o peito, como a gente diz, e não ficou. Quer dizer, nem podiam beber mesmo o cálice. Podemos, prometemos tudo, desde que a nossa vontade seja feita, nós prometemos tudo. Aí o Senhor vai falar, de fato vocês vão beber o cálice, porque essa é a condição cristã, gente. Essa é a condição cristã. Todos nós vamos passar pelo mesmo que Jesus Cristo passou. Agora, nós podemos passar com fé na ressurreição, ou podemos passar com raiva por não ter obtido aquilo que nós queríamos obter, como os 10. Mas se nós vamos passar pelo sofrimento, nós vamos. Isso é inerente à vida cristã. Aí o que Jesus fala? O que ele propõe? Ele fala, vocês vão passar pelo sofrimento, mas a proposta é a seguinte, não façam como o mundo faz, não sejam iguais ao mundo, não sigam o procedimento do mundo, não sigam a mentalidade do mundo, não sejam iguais ao mundo, convertam-se. O que Jesus Cristo está propondo para os discípulos é a conversão, não fazer como o mundo.